Esse primeiro obstáculo é o perfeccionismo. Ah, mas como assim, professor? Né? Como assim perfeccionismo? Tem lógica. Se eu sou uma pessoa perfeccionista, eu quero fazer sempre o melhor. Se eu quero fazer sempre o melhor, então o perfeccionismo não pode me atrapalhar. Ele, na verdade, me ajuda. Talvez você pense isso, talvez você queira me falar isso. Mas aí está o grande erro. Esse é um tema que eu sempre trago aqui nos conteúdos do Professor Piscine, do canal do Professor Piscine. Porque veja só, quando nós pensamos em perfeccionismo, nós pensamos em uma mente perfeccionista. E uma mente perfeccionista, ela vai querer o quê? Ela quer ter ali tudo perfeito. Então, se fala para ela estudar, ela quer que aconteça tudo perfeitamente como ela planejou na mente dela. Porque ela idealiza. Depois nós vamos falar, tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas assim, o perfeccionista, ele idealiza um sistema de estudo e quer que aquilo aconteça. Mas não acontece. E é aí que acontece o conflito mental, porque isso é um conflito mental que acontece na mente do perfeccionista. E veja só, talvez você escutando isso agora ou assistindo isso agora pense o seguinte: professor, eu acho que não é comigo, eu não sou perfeccionista, eu não penso nisso. Mas a grande verdade é a seguinte: todas as vezes que você deixa de estudar, porque você pensa, por exemplo, que não estou estudando agora porque ontem eu não estudei mesmo, você quer saber, ontem eu não estudei mesmo, já furei meu cronograma, então nem vou estudar. Você quer saber disso? Você quer saber o seguinte? Nem vai rolar. Toda vez que você faz isso, você tá com a mente perfeccionista. Porque é como se você quisesse exibir um histórico. Não, olha, veja só, este mês eu não dei nenhum furo nos estudos. Fui perfeito. Que não tem problema. Mas quando acontece de um dia você falhar, você desiste. Ou então, quando você pensa, por exemplo, você monta o seu cronograma. Eu já atendi pessoas assim. Monta o seu cronograma bonitinho. Não, porque hoje eu vou estudar 4 matérias. Aí você começa a estudar, aí você enrola em uma, aí já passa do tempo, aí você fala, puxa, eu estipulei 2 horas, mas eu passei do tempo. Aí você estuda a outra só um pouquinho, aí vai correndo, vai indo capenga, você fala, não vai dar tempo. Aí sobra a matéria pro outro dia e você fala, não tá saindo como eu quero. Parece uma pessoa... daquelas pessoas que querem que tudo aconteça como ela deseja, né? Tem que acontecer exatamente como eu planejei. Mas a vida não é assim. A vida não funciona desse jeito. Para vocês terem uma ideia, tem muita gente que pensa em organização como uma coisa perfeita. Eu sou professor, você sabe disso, sou formado, tá? Não sou professor só no título, não. Sou formado. A gente que é professor, nós temos o que nós chamamos de ementa. No caso do ensino regular, nós temos o planejamento, nós temos o plano anual. O que é ementa, o que é plano anual? É o que eu vou entregar para você de conteúdo. Então eu monto um curso na minha cabeça, eu falo, olha, eu quero trabalhar isso, 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 e eu vou entregar isso. Eu vou fazer essas aulas. Essa aula eu vou fazer isso. Nós fazemos planejamento todos os meses. A cada bimestre, a cada quinzena, a cada mês. Depende da escola. Então a gente fala, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero entregar essa aula, eu quero fazer isso aqui. Mesmo uma aula como essa aqui, ela é planejada. Eu tô com... É que eu não tô compartilhando com vocês, mas eu tenho aqui eu tenho um documento que eu tô olhando a sequência pra eu ir falando pra vocês. Do que eu tenho que trabalhar. Mesmo a gente, às vezes dá furo. O que a gente fala? A gente, não deu certo, vou suprimir essa aula. Teve um feriado, não, então eu vou dar um jeito. A gente dá um jeito. Entendeu? Quem estuda em casa acha que não, que tem que ser perfeito. Não, se eu coloquei 2 matérias, eu tenho que estudar as 2 matérias. Mas não é assim que acontece. Olha, tem gente que eu atendo, demora umas 3 semanas pra gente encaixar as matérias. 3 semanas. E ainda assim ainda tem adaptação. Recentemente, agora eu tô num segundo atendimento que eu tô fazendo com uma pessoa pra uma prova. E o que a gente fez agora? Eu dobrei a carga de matérias, porque a prova tá chegando. Algumas coisas saíram fora, então não é para se desesperar, você tem que dobrar.
Se é uma pessoa perfeccionista, ela já, não, larga a mão, não tá dando certo, não vai sair. O cara tem um histórico na cabeça dele que ele acha que tem que ser daquele jeito. Então, esse é o cuidado que você tem que tomar. Então, tome muito cuidado ao se identificar tudo com a mente perfeccionista. O perfeccionismo é muito... Ah, professor, mas não é bom eu querer fazer tudo certinho? É maravilhoso. O problema é quando isso prende você. Se isso está prendendo você, se você deixa de estudar porque o seu histórico não vai ser lindo. O que eu quero dizer com histórico? Você colocar lá, por exemplo, estudei todos os dias do mês, sem nenhuma falha, bonitinho, perfeitinho. Se você está buscando isso, isso pode travar você. Isso pode. Perceba o seguinte, aqui tem uma coisa meio controversa e uma linha muito tênue entre eu buscar cumprir as minhas metas, o que é algo muito bom, eu me esforçar para fazer isso, ao mesmo tempo não dar certo e eu cair. É muito tênue. É muito tênue. Ou seja, se eu perder um pouquinho ali a minha mentalidade, eu posso desbancar tudo. Pode sair tudo fora. E o que você faz então? O que você faz então? Primeira coisa, só uma coisa que esqueci até de dizer, essa 8 maiores obstáculos que impedem você de estudar, que eu tô falando aqui pra você, eu retirei as dicas baseadas num artigo que eu vi no site... Meu Deus, lifehack.com, tá? Tem um artigo lá, e aí eu baseei, não é exatamente, lá ele fala pra vida, e eu adaptei aqui pros estudos, tá? Então assim, eu esqueci de mencionar isso, é importante. Primeira coisa que a autora desse artigo fala o seguinte, olha, não faça tudo na sua lista de tarefas e veja o que acontece quando você deixa pra amanhã. Eu vou dizer pra você, não deixar de estudar, mas estuda o que você consegue hoje e veja o que acontece para amanhã. Aprende a se desprender. Aprende a se desprender disso. Aprende a não deixar que as coisas prendam você. Aprende a falar assim, cara, olha, eu fiz a minha parte hoje. Eu estudei. Eu tinha 4 horas para estudar, estudei as 4 horas. Consegui fazer as duas ou 3 matérias que eu tinha estipulado para mim? Não consegui, mas beleza. Eu vou ver amanhã. E aí é um jogo mental constante. Eu sei que tem gente que vai falar, mas vai acumular matéria e toda aquela coisa. Calma, cara. Primeiro aprende a cumprir tudo certinho dentro do seu plano, para depois você ir lapidando ele melhor. Isso é o básico. Então, aprende a tentar se desprender dessa forma. Aí, inclusive, até para você fazer o seguinte, talvez você chegue e fale, olha, eu descobri que eu consigo estudar uma matéria por dia. Eu não posso estudar mais de uma matéria por dia. Eu preciso estudar uma matéria por dia. Porque se eu estudar mais de uma matéria, eu vou enlouquecer. E tem gente que é assim. E aceitar e falar, cara, esse sou eu. Daqui a pouco falaremos sobre isso também. Sobre essa questão de comparação. Aceitar isso e falar, esse sou eu. Eu consigo estudar uma matéria por dia. E aí vai ter gente que vai falar, não, mas não vai dar tempo, não sei o que. Cara, dá. De verdade dá. Tá? Dá sim, se você fizer bonitinho e começar a estudar. Outra dica é aprender a priorizar. Pode ajudar você. Talvez você fale, putz, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, tal. Tenta priorizar. Fala, por exemplo, olha, vou dar um exemplo para vocês. Agora, recentemente, quando a gente fez uma adaptação num plano de estudos, eu estava falando com o aluno, eu falei, o que você quer? O que está angustiando você hoje no seu plano? Ela falou, professor, olha, eu tô com medo dessa matéria porque pode cair na prova. Essas matérias podem cair na prova. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer um plano com essas matérias. Para que você fique tranquila. Entendeu? Às vezes a gente tem que fazer isso. E quem estuda em casa, que é o caso de quem eu estou falando aqui, muitas vezes, quando monta o seu cronograma, ele tem que ter essa noção. Ah, não, peraí, eu tenho que organizar para poder para poder deixar tudo bonitinho. Eu tenho que organizar e deixar desse jeito. É uma coisa constante que você vai fazendo, que você vai aprendendo a lidar. Beleza? O que você tem que ter noção é o seguinte: eu sou uma pessoa perfeccionista nos estudos? O que eu quero dizer?
eu fico buscando muito a excelência, e mais uma vez não há problemas nisso, mas eu busco tanto a excelência que tá me travando. Se as coisas não saem como eu quero, eu fico perdido. Se as coisas não saem como eu estabeleci, eu fico mal. Então tem alguma coisa errada, tá? Vocês podem colocar aqui no chat ao vivo ou nos comentários se você é uma pessoa, se você tá escutando isso agora e falou, professor, eu acho que eu sou uma pessoa perfeccionista nos estudos. Eu acho que eu faço isso, professor. Ou então você pode falar, não, professor, isso não me pega. Pode ser uma coisa que eu falei, você pode falar, professor, olha, eu me identifiquei muito com isso que você falou, eu sou muito apegado à matéria, ao estudo, se não sair do jeitinho que eu quero. E acaba se tornando quase uma pessoa controladora. Né? O perfeccionismo e o controlador, ele quase se confunde aqui. Isso é um pouco diferente, né? Mas o controlador, ele quer que as coisas saiam como ele quer. Se não sair daquele jeito, ele já quer desistir. Ele fica bravo, ele briga até consigo mesmo. Ah, mas eu sou incompetente mesmo. E é errado. É muito errado. Você ficar se martirizando nos estudos é muito errado. Então tome cuidado quando você estiver fazendo isso. Tome cuidado na hora do seu plano. Verifique se você não é uma pessoa perfeccionista demais.